Boa tarde, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, animados para mais uma aula de matemática. Eu sou a Simone, professora de matemática, é com muito prazer que eu estou aqui. Hoje, o objetivo da nossa aula é dar a devolutiva da avaliação de aprendizagem em processo. Está comigo a professora Ilana. Oi, Ilana, tudo bem? Boa tarde, estudantes. Sejam bem-vindos à correção comentada da AP. Se vocês estão com a AP na mão, vocês escrevam nela as dúvidas, vocês resolvem. Se vocês não estão, vocês fazem num papel, depois tira a dúvida com a gente, eu vou estar no chat com vocês. Se a gente conseguir repetir as questões, que teve outras séries que a gente conseguiu, a gente repete as mais pedidas. Se a gente não conseguir, eu peço que vocês falem com seus professores de matemática e tirem a dúvida com ele, tá bom? É muito importante tirar a dúvida. É isso aí, professora. Ok, Ilana, então vamos à aula, estudantes. A primeira questão fala assim: o valor de 210 graus em radianos. Então, nós precisamos transformar 210 graus em radianos. Como que nós podemos fazer essa transformação? Nós podemos utilizar a regra de 3. Então, eu vou dizer que nós dizemos que 180 graus equivale a π radianos, porque é meia circunferência. E 210 vai equivaler a quanto? Então, nós colocamos o x. Se nós resolvermos por regra de 3, eu vou ter 180, aí eu vou deixar vocês pensando, tá bom? Tem muitas perguntas aí, Ilana? Então, a gente está com algum probleminha no chat, ele está bloqueado, eu não consigo ver. Por favor, alguém consegue desbloquear o chat para mim? Eu não consigo desbloquear, agora vai começar. Tem bastante gente colocando a resposta é A. Quer ver os nomes? Augusto, Gustavo, Milena, tudo A. Professora, é A mesmo? Nossa, é A, que legal. Então, os alunos começaram bem, Ilana, é isso mesmo. Vamos dar continuidade à questão 2. A questão 2, vamos fazer a leitura. Sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6 radianos, no ciclo trigonométrico abaixo, e considerando o sentido anti-horário, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos B, C, D, respectivamente, são 30 graus, 60 e 90, 120, 210 e 330, 150, 210 e 30 graus, 150 graus, 210 graus e 330 graus, ou 330 graus, 210 graus e 150 graus. Então, pessoal, tem um destaque aqui. Ele fala B, ele quer a medida, ele pede a medida do ângulo B, do C e do D, respectivamente. Então, tenham atenção para vocês não se confundirem na pergunta. E eu vou deixar uma dica, tá? Eu sou boazinha, eu gosto de deixar bastante dicas. Eu fiz esse ciclo trigonométrico aqui para vocês, então imagina que aqui seja o ponto A. Se vocês fizerem dobradura em relação ao eixo Y, o que vocês vão observar? Que este ponto vai coincidir com esse, que é o B. Se você vier daqui para cá, aqui é 180 graus. Se você vier daqui, aqui você tem 30 graus, começando 30 graus. Se você faz isso, você chega aqui, que tem a mesma medida desse, que é o 150, certo? Então, vocês pensam que a gente vai... Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem mais, tá bom, pessoal? A maioria colocando D. Eu tenho o nome de alguns aqui: Gabriela, Kaique, o Alisson, a Giovana, nossa, o Paulo, Nicole, a Pamela. Todos eles colocaram a alternativa D. Ainda a Gabriela, ela pediu para a gente repetir a questão número 1. E aí eu digo a ela, se der tempo, nós repetimos a questão 1. Tudo bem, Gabriela?
Vai, professora, é com você. Nossa, parabéns, essa turma tá bem, hein? Nossa, ó, já acertaram, é a alternativa D mesmo. O ângulo B, 150 graus. O B, 150 graus. O ângulo C, 210 graus. E o D, 330 graus. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir. Então, vocês estão vendo a figura aí. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas. Então, todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da reta, quando o cofre está fechado, está indicada na figura. Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações, que devem ser realizadas girando o disco menor a partir da posição indicada. Então, ele deu 3, você vai ter que fazer 3 movimentos. Quais são as posições? Você está olhando que o cofre fechado, ele está na posição A, com a setinha do jeito que. Outro destaque que tem na questão é que o espaço entre uma letra e outra são o mesmo. Aí eu dou uma dica para vocês. Quantas partes foram divididas este desenho que tem o formato de um círculo? Então, vocês contam aí, vão dar 12, quer dizer que cada um corresponde a 30 graus. Então, o que vocês devem fazer? Qual o movimento que vocês devem fazer para abrir o cofre? Então, vocês vão ter que dar um giro no sentido horário, quer dizer, vem para conforme o ponteiro do relógio trabalha. Π sobre 3. Então, aí vocês vão ter que fazer uma transformação. Vocês têm a medida do ângulo em radianos. Vocês precisam passá-los para graus, que fica mais fácil. Para depois vocês saberem qual a letra que vocês vão parar. No segundo giro, vocês vão girar anti-horário, posição contrária que o ponteiro do relógio trabalha. Vocês vão dar um giro de π sobre 2. Também vão ter que fazer a equivalência. Puxar a equivalência, transformar em graus para ficar mais fácil. E depois, o último giro é π sobre 4 no sentido horário. Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, já dei bastante dicas, e depois a gente retoma. Tá ok? Professora? Oi. Bastante gente colocou a alternativa C. O Vitor colocou que o ponto médio entre A e L. A Maria, a Amanda, a Laura, a Daniele, a Emily, o João Vitor. Todos eles colocaram a alternativa C, no ponto médio entre A e L. Então, ele só vai conseguir abrir esse cofre no ponto médio entre A e L. É isso mesmo? Quantos graus tem entre A e L? 45, né? Não, entre A e L tem 15, né? Porque o último giro que ele deu, né? E depois ele deu um giro de 45 graus, que ele chegou entre A e L, que é a metade de cada espaço, né? Cada ângulo está correspondendo a 30 graus, cada espaço, certo? Tudo bem, Ilana? Parabéns, os alunos acertaram. Muito bem, isso daí. Vamos para a próxima. Aqui está a resolução, foi o que nós comentamos, né? Então, vamos para a próxima. Questão número 4. Dado o ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3. São respectivamente. Então, para facilitar, eu vou dar uma dica. Nós temos um ciclo apresentado aí, o ciclo trigonométrico, e ele tem as divisões, né? Ele tem por 30 no primeiro quadrante, 45 e 60 graus. Se você fizer a projeção ortogonal, você vai lá para o eixo do X e você encontra o valor do cosseno. E se você fizer em direção ao eixo do Y, você vai encontrar o valor do seno. Agora, uma dica. O círculo está representado em graus. E ali a informação da questão, ela está em radianos. Então, faça a transformação, né? E vocês acham qual é o valor do seno e do cosseno dos que estão sendo pedidos aí. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, tá bom, pessoal?
A Ingrid está perguntando da anterior, que é a questão 3. Ingrid, a questão 3, a alternativa é C, no ponto médio de A e L, tá bom? Muitos aqui, a maioria colocando D, a Daniele, a Vivian, a Camille, a Bianca, a Carmen, a Ingrid não, a Daniele, a Vivian, a Camille e a Carmen, deixa eu ver aqui. A Marina, o Marcos, o Luiz, a Juliana, muita gente participando, Paulo, a Agatha, todos eles colocaram a alternativa D, professora. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo, Ilana, parabéns. Então, lá quando ele pede, o primeiro ele pede seno de 5π sobre 6, né? 5π sobre 3 é o ângulo, corresponde ao ângulo de 150 graus. Então, se você for projetando para o eixo do Y, você vai achar que o cosseno é meio, tá certo? Agora, o outro é o cosseno de 5π sobre 4. Então, se você pegou o π, dividiu por 4, deu 45 graus. Então, você vai de 45 em 45, você vai observar no ciclo trigonométrico, cosseno de 5π sobre 4 equivale a cosseno de 225 graus. E aí, se você for para o eixo do X, você vai perceber que vai dar um valor negativo. Então, deu menos raiz de 2 sobre 2. Agora, o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 equivale a 270 graus. Então, e o seno de 270 graus coincide no menos 1. Tudo bem, pessoal? E o cosseno de 5π sobre 3 equivale a 300 graus. Então, o cosseno de 300 graus vai coincidir com quem? Vai coincidir ali da meio, né? Se você projetar para o eixo do X. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Vamos para a próxima? Questão número 5. Os ângulos abaixos pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Um ângulo que se encontra no intervalo aberto de 3π sobre 2 a 2π pertence a que quadrante? E tem os sinais do seno e cosseno, respectivamente. Então, pessoal, aqui é legal. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da escrita do 3π sobre 2, o intervalo aberto de 3π sobre 2 e 2π. Esse intervalo, ele fica em qual quadrante? Ele fica no quarto quadrante, correto? Porque se nós dividirmos o ciclo trigonométrico em 4 partes, nós temos o primeiro quadrante, certo? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Tudo bem? Então, vocês observam, o que vocês têm que observar neste exercício? Vocês têm que, qual é o sinal do seno? O seno no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo quadrante, ele também é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, ele é negativo. Tá? Até que quando chega aqui é menos 1, porque nós estamos no ciclo trigonométrico cujo raio é 1. O centro da circunferência é 0, 0. Ótimo, beleza. Tá, e agora vamos analisar o cosseno. O cosseno, onde ele é positivo? Primeiro quadrante e quarto quadrante. Segundo e terceiro quadrante, ele é negativo. Então, aí o que pede o exercício? O exercício está pedindo, ele quer qual intervalo? Ele quer de 3π sobre 2 aberto, quer dizer que 3π sobre 2 não equivale. Então, todos os que estão entre esse espaço e esse, porque aqui vai dar 2π. Então, todos os ângulos que estão aqui, você vai pensar o cosseno. Qualquer ângulo que você tiver aqui, você projetar para o eixo do X, o que vai acontecer? Você vai ter cosseno positivo, tá bom? E o seno? Qualquer ângulo que você tiver aqui, você projetar para o eixo do Y, você vai obter seno negativo. Então, pensam bem um pouquinho, depois a gente dá um tempinho para vocês pensarem. Eu fui muito boazinha, hein? E aí, Lana? Muitos alunos, a maioria respondendo a alternativa A. Tem bastante professor acompanhando a aula de hoje.
os alunos que colocaram lá, né? O Kaique, a Beatriz, a Ana, a Giovana, o William, a Jennifer, todos eles colocaram que é o quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. É isso aí, professora. Isso. Deixa eu só falar uma coisinha, Simone. Você consegue ir um pouquinho mais devagar? Tem bastante gente pedindo para ir um pouquinho mais devagar. Sim, posso sim. Muito obrigada. Tá ok. Então é isso mesmo, gente. Deu para aqui tá a resposta, dá para vocês perceberem da mesma forma que eu expliquei lá onde que ficava esse intervalo no círculo trigonométrico. Tudo bem? Então podemos passar para a sexta? Então vamos lá. Agora eu vou tentar ser mais calma, tá? O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabendo que tangente de alfa é seno de alfa cosseno de alfa. Seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Podemos dizer que o valor da tangente de alfa é... Bom, eu vou dar umas dicas para vocês. Ele me forneceu o valor de alfa, do ângulo alfa? Não, ele não nos forneceu o valor do ângulo alfa. Ele forneceu o valor de quanto? De 4 vezes o ângulo de alfa. Então, eu sei que 4 alfa vai ser igual, 4 alfas é igual a 180 graus, tá certo? Então, aí vocês vão ter que fazer uma regrinha, vocês vão ter que fazer uma divisão para encontrar o valor do alfa. Encontrado o valor de alfa, aí vocês têm como calcular o valor da tangente de alfa. Observem o gráfico dado. Vocês sabem que a reta que tangencia esse ciclo é a reta tangente, tá? Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, depois nós vamos voltar para ver qual alternativa que vocês assinalaram. Alternativa A é raiz de 3. Alternativa B, raiz de 3 dividido por 3. Alternativa C é 1. Alternativa D, raiz de 2 dividido por 2. E a alternativa E é raiz de 2. Tá? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. Professora, o professor Marcos, na questão 5, ele pergunta assim, mas qual que é a alternativa? A alternativa, professor, da questão 5 é A, quarto quadrante, seno é negativo e cosseno é positivo. É A. No final dessa primeira aula, a gente vai passar o gabarito, lembrando aos alunos que o gabarito não é o mais importante, como vocês fizeram é o mais importante, tá bom? Não é o gabarito, mas nós vamos passar o gabarito no finalzinho, porque muita gente está pedindo qual o gabarito, qual é da anterior, qual não é. Essa daqui todo mundo está falando que é 1. Alternativa C, Rafael, Laís, Sandra, Carolina, Felipe, Isabelle, todo mundo colocando a C. Letícia. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, a alternativa C. Então, a tangente de alfa é igual a 1. Então, vocês encontraram que o ângulo alfa é 45 graus? Encontraram, gente? Aí vocês encontraram o valor do seno de alfa, ou seja, seno de 45 graus dividido por cosseno de 45 graus. Tem duas maneiras, né, de vocês fazerem isso. Ou vocês vão direto, já, você sabe que tangente de 45 graus é 1, ou vocês calculam o seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Nós sabemos que o seno e o cosseno de 45 graus têm o mesmo valor. Então, tudo que é dividido por ele mesmo dá 1. Também é uma outra forma de você encontrar. Ou você pode vir aqui, né, desenhar a reta tangente aqui, certo? Que está tangenciando a esta circunferência. E você pega o ângulo de 45, projeta até lá, certo? Aí, quando você vem para o ciclo trigonométrico, você vai encontrar que dá 1 aqui. Tudo bem, pessoal? Então, e aí, Lana? Eles acertaram, deu tudo certo, né?
Então, entenderam? Ficou claro? Sim, aqui tá todo mundo falando já da próxima, Tá, da então, 7. Então, vamos para a 7. Bom, vamos lá. Dado o gráfico da função f de x igual a seno de x dividido por 2, o valor da amplitude e do período dessa função são, respectivamente. Então, vocês vão ter que me informar o valor da amplitude e do período. Eu vou dar uma dica para vocês. Pessoal, primeiramente, vocês têm que observar que a função que eles nos informa, que ele está nos dando, não é a função seno de x, tá? Então, ele está pedindo do seno de x dividido por 2. E aí eu pergunto, vamos dar uma retomada no que é amplitude e o que é período da função. Então, aqui, ó, para todas as vezes que vocês vão pensar em qualquer função do seno, vocês lembram que eu tenho um gráfico aqui, certo? Aqui é meu eixo do y, aqui é meu eixo do x. Então, eu vou colocar aqui π sobre 2, aqui π, 3π sobre 2, e aqui 2π. Tá? Isso daqui pode ir infinitamente. Então, aqui eu vou colocar 1, e aqui eu vou colocar menos 1, certo? Então, eu sei que o seno tá aqui, estou marcando os pontos principais aqui. Depois a gente faz uma tabelinha, ó. Se eu fizer uma tabelinha aqui, eu sei 0, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π, desculpa, π sobre 2, 3π sobre 2 e 4π sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, ó, quanto que é o seno de 0? O seno de 0 é 1. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, 2π sobre 2 vai dar 0, 3π sobre 2 vai dar menos 1 e aqui vai dar 0. Então, se eu vier aqui, eu faço o desenho aqui, ó. Este é o modelo gráfico que toda vez que o modelo da função seno de um período. Então, todas as vezes que vocês pensarem em função seno de x, vocês têm que pensar neste desenho aqui. Mas a função que está pedindo é seno de x dividido por 2. O que está implicando aí essa divisão? Então, quando vocês têm seno de x dividido por 2, imagine, o período vai alongar, o processo é inverso. Se eu tenho o ângulo dividido por 2, quer dizer que ele vai duplicar, certo? E a amplitude, gente? A amplitude é vocês considerar a menor imagem somando com a maior, valor absoluto aqui. Então, você tem aqui mede 1, aqui mede 1. Então, eu vou e pego 1 mais 1, 2. Então, a amplitude é a média. Eu vou somar 1 mais 1 e vou dividir por 2, que vai dar 1. Tudo bem? E o período? O período é o quanto ele gastou aqui para fazer o ciclo. No caso, eu estou dando o exemplo da função seno de x, tá? Mas ali ele está pedindo a função seno de x dividido por 2. É mesmo para vocês lembrarem. Então, eu vou dar um tempinho e aí depois a gente volta. Simone, todo mundo aqui no chat colocando AE, todo mundo. O professor Sérgio também está aqui ajudando, colocou também a alternativa, ele explicou que a amplitude é 1, né? Tem o João, a Juliana, a Ana Júlia, o Igor, a Patrícia, a Graziele, o Kaique, a Sabrina, todos eles colocaram a alternativa E. Eles estão certos? Isto mesmo, alternativa E. A amplitude é 1 e o período é 4π. Vocês observaram? Olha a diferença deste gráfico com o gráfico que está ali. Tá? Embora a proporção dá um tanto diferente, mas vocês percebem que para fazer o desenho da função toda, ele gastou um período de 4π. Né? Esse 4π significa que toda vez que vocês têm divisão no ângulo, no argumento, x está dividindo por 2, quer dizer que ele vai alongar, ele vai dobrar 2. Se tivesse multiplicando, era o contrário, ele ia encurtar. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Então, podemos passar para a próxima, Ilana. Sim, vamos para a questão 8.
Tá, então vamos lá. Questão número 8. O gráfico abaixo representa a função. Tá, então ele me apresenta 5 funções diferentes. Tá? Ele me apresenta a função seno de 2x, a letra B, cosseno de 2x, a letra C, f de x igual a 2 seno de x, a letra D, f de x igual a 2 cosseno de x, e a letra E é f de x igual a 2 mais seno de x. E agora, eu pergunto para vocês, como que eu vou distinguir se é seno ou se é cosseno? Se é uma função seno ou se é uma função cosseno? Depois, a gente vai tratar do argumento lá dentro, 2x ou x, tá bom? Então, vamos primeiro, como que eu vou dar destaque? A primeira coisa que eu vou olhar no gráfico, para vocês saberem que é seno ou cosseno. Então, eu gosto de fazer desta forma aqui, ó. Eu tenho a função, então, nós temos aqui x, certo? E nós temos y. Eu vou pegar a função f de x igual a seno de x, tá bom? E eu vou deixar aqui a função f de x igual a cosseno de x, tá ok, pessoal? Então, eu vou pegar os principais pontos, tá? Então, eu vou começar no 0, depois eu tenho π sobre 2, depois eu tenho 2π sobre 2, 3π sobre 2 e 4π sobre 2, beleza? Então, vamos lá. E aqui eu tenho a função cosseno, é a mesma coisa, x e y, tá? Isso daqui, pessoal, eu estou fazendo apenas para distinguir qual função que eu vou escolher, se é a seno ou se é a cosseno, tá? Então, eu tenho 0, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, certo? E eu tenho 4π sobre 2, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, tenho o meu ciclo trigonométrico, eu estou no 0 graus. Se eu for projetar para o eixo do x, eu chego no 0. Então, ângulo 0, no seno, 0. Eu estou aqui no π sobre 2. Π sobre 2 está me dando 1 aqui no eixo do y, concordam comigo? Então, o seno de π sobre 2 é 1. Eu tenho aqui 2π sobre 2. Aonde está marcando 2π sobre 2 no ciclo trigonométrico? Porque cada ângulo aqui é π sobre 2. Aqui, 2π sobre 2. Então, vai me dar, se eu for para o eixo do y, eu encontro 0. Então, fica 0. 3π sobre 2. Então, eu tenho aqui 3π sobre 2. Tá, eu já estou sobre o eixo do y. Então, vai me dar menos 1. Então, eu marco menos 1. E eu volto aqui, porque 4π dividido por 2 vai dar 2. Então, vai dar 2π, então tá aqui, tá? 4π sobre 2. Que se eu projetar para o eixo do y, vai me dar 0. Beleza. Então, olha, eu tenho a função seno. Vamos fazer a função cosseno, porque é bom, porque já servem para os demais. A mesma coisa, só que na hora que vocês forem calcular o valor da cosseno de x, vocês não vão projetar para o eixo do y, e sim para o eixo do x. Tá? Então, vamos lá. Eu já estou aqui, mas aqui eu já estou no eixo do x. Então, cosseno de 0 é 1. Por que 1, Simone? Porque eu estou no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele tem uma restrição. O raio é 1. Então, daqui a aqui é 1. Então, eu venho e coloco 1. Quando eu estou aqui, se eu descer para o eixo do x, eu vou encontrar 0. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. E aí, eu venho no 2π sobre 2. Opa, aqui está marcando menos 1, porque aqui está no eixo do x. Então, vai me dar menos 1. 3π sobre 2. Eu vou para o eixo do x. Então, eu encontrei 0. E aqui, 4π sobre 2, eu estou sobre o eixo do x. Vai me dar 1. Beleza.
Ah, mas para que serve isso? A gente está melhorando a visualização para que vocês tenham uma leitura melhor no gráfico. Qual que é a leitura do gráfico, pessoal? Voltando aqui para o slide, a leitura do gráfico, vamos analisar esse gráfico da função. Então, esse gráfico da função, ele fala o seguinte, quando o x for zero, o y é zero. X for zero, o y é zero. O primeiro ponto, ele passa na origem, né? 0, 0. Quem tem aqui 0, 0? Seno, né? Então, eu estou distinguindo apenas se é seno ou se vai ser cosseno. Então, beleza. Só daí, tem mais alguma, esse gráfico, ótimo. Então, já me diz que é uma função seno. Agora, vamos analisar se é 2x, se é 2 vezes seno, ou se, bom, mas seno aqui nas alternativas, eu só tenho a seno de 2x, tem 2 vezes a seno de x, e tenho a e, que é 2 mais seno de x. Tá? Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho com essa dica, e depois a gente retoma. Tá bom, pessoal? Simone, tem gente pedindo gabarito. Como eu falei, o gabarito nós vamos passar no final. Não, tá bom? Tem gente pedindo... Desculpe, pode falar? A gente ainda não deu resposta. Eu dei para eles um tempinho, para eles pensarem. Sim. É que eles estão pedindo das anteriores, né? Muita gente pedindo das questões anteriores, tá bom? A gente está na questão 8. Maioria aqui, unânime, colocando a alternativa A. A maioria mesmo, Simone. Então, vamos lá. Eu tenho o nome de algumas pessoas. A Jéssica, a Cristina, o Pedro, a Bárbara, a Camille, todos eles, a Poliana, todos eles colocaram a alternativa A. Eles estão certos? Isso mesmo, a alternativa A é a função seno de 2x. Por que é seno de 2x, gente? Porque eu disse que quando vocês observaram aí neste gráfico que está na tela, olha, para mim, é o que estava no slide. Esse daí, beleza. Então, como que eu vou perceber que eu descobri aqui, quando eu expliquei para vocês ali na folha, vocês perceberam que era a função seno. Agora, como que eu distingo se é seno de 2x, se é seno de x? Aí vocês vão ter que olhar, analisar o período. Então, vocês observaram que para ela fazer um período aí neste gráfico, ele está utilizando apenas π, porque ele começou a fazer a voltinha e parou no π. Então, a seno de x normal é 2π, aquela forma para fazer o desenho. Só que ele gastou apenas π. O que acontece? Eu multipliquei ou eu dividi? Ah, se encurtou, dividi. Não. Lembra que eu falei na anterior que o processo era inverso? Então, o período encurtou, certo? Por isso que é a 2x. Eu estou só gastando π aí para que ele se destaque, que ele coloque em a letra azul aí embaixo, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A, que é a função seno de 2x. Ilana. Oi, Simone. Como a gente passou rápido a primeira e a segunda, tem como a gente repetir a primeira e a segunda, por favor? O valor de 210 graus em radiano? Sim, tem sim, Ilana. Vamos passar o gabarito, então, até a oitava, e depois eu refaço a 1 e a 2, tá? Olha, o gabarito da número 1 é a letra A, 7π sobre 6. Eu já vou refazer aqui na lousa, tá? O da 2 é a letra D de dado, que são 150 graus, 210 graus e 330 graus. A letra C, ou 3 é a letra C, que está entre a letra A e L, né? Depois o 4 é a D de dado. O 5, a letra A. O 6, a letra C. O 7, a letra E. E o 8º, que acabamos de fazer, a letra A. Então, vamos retomar a questão número 1. Eu vou voltar ao slide lá, eu vou pedir que eles voltem, por favor, da questão número 1, tá?
que ainda temos alguns minutinhos, tá bom, pessoal? Dá tempo de refazer. Olha, eles pediram para nós transformar 210 graus. Eles querem saber em radianos. Se você lembra, você tem o ciclo trigonométrico aqui, certo? Eu começo com, aqui eu tenho 0 graus, aqui eu tenho 90 graus. 90 graus equivale a π dividido por 2. Ó, 180 graus, que são meia circunferência, que dá aqui, equivale a π. Porque eu vou ter uma fatia de π sobre 2, mais outra fatia vai me dar π. Então, nós podemos usar a regra de 3. Eu sei que 180 graus equivale a π radianos. Agora, 210 vai equivaler a quanto? Vai equivaler a x. Então, vocês podem fazer x vezes 180 faz por regra de 3, certo? Que você vai dar 180 graus igual a 210 π. E aí, vocês sabem que, se vocês fazem essa divisão, 210 π dividido por 180. E aí você chega no quanto? No 7π sobre 6. Tudo bem? Tudo bem, Ilana? Tudo bem, é isso aí. É isso daí? Dá tempo de fazer a segunda ainda. Então, vamos fazer, pessoal? Então, vamos lá. Ficou mais claro? Eles gostaram, Ilana? Conseguiram entender? Conseguiram? Então, tá. Então, vamos passar para 2. Questão 2, tá? Na questão 2, pessoal, é a mesma coisa, né? Eles têm um ciclo trigonométrico, é aquele primeiro que eu tinha deixado aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho ele aqui. Mas tudo bem, a gente faz aqui na hora, tá? Divide aqui. Tá, eu tenho a minha, qual é o enunciado do exercício? No 2, ele fala assim: sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6. Então, ele tinha aqui o ponto A, tinha π sobre 6. O que significa? É eu pegar o π e dividir em 6 partes, certo? Se eu for aqui, depois aqui, ó. Se eu projetar isso aqui, o que vem aqui? Aqui vai dar o ponto B. Então, prestem atenção. Ó, eu estou fazendo, é que nem eu falei para vocês. Se vocês pegarem o ponto A, certo? Que está aqui, e dobrar em relação, vem para cá, em relação ao eixo Y, você vai coincidir com o ponto, certo? Então, presta atenção. Aqui é 180 graus. Se eu sei que esse espaço aqui é 30, porque tá, lógico que está um pouco desproporcional aqui, sei que é 150. Desculpa que ficou um pouco desproporcional aqui, tá? Mas é mais ou menos isso como eu fiz desse desenho. Se vocês dobrarem no eixo X, vocês vão observar que o ponto B e o ponto B vai coincidir com o ponto C. E o ponto A vai coincidir com o ponto D. Então, o que vocês observam? Se eu vier para cá e dobrar, vai dar aqui. Esse espaço aqui também é 10 graus, concorda? E aqui é a mesma coisa. Eu venho, se eu tenho aqui, deu 360, eu tiro, que vai ficar quantos? 330 graus, tá? E aí a gente faz a transformação. Acho que ficou melhor. Sim, é isso aí. Tá, foi mais devagar, melhorou, tava muito rápido. Eles já querem fazer a 9. Lembrando que, né, nós temos 2 blocos de aula. Essa primeira aula nós vamos fazer da 1 a 8. Na próxima a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos. E aí a próxima a gente faz da 9 a 16, tá bom? Tudo bem, aí, Simone. Alô, Ilana.